Irmãos, tem uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. E tem palavras que você prepara assim, numa noite, numa semana, né? Você estuda um livro e tal. Mas tem algumas palavras que você fica com ela no seu coração. Deixa eu te ensinar como acontece na vida dos pregadores, né, dos pastores. Tem palavras que eles ficam com ela sendo aquecida no coração por alguns anos. Essa aqui, por exemplo, tem uns 7 anos, que ela está no forno. Eu já soltei um pedacinho aqui, um pedacinho ali e tal, mas ela por completo assim foi hoje de manhã. Que o Senhor nos dê graça para liberar aqui também hoje à noite para vocês. Até o irmão jovem me perguntou no final, falou: você vai pregar essa mesma palavra hoje de noite? Eu falei: não sei, vamos orar e tal, vamos pensar. Ele falou: não, porque eu preciso de alguém que não veio hoje, que ele ouça essa palavra, então eu vou convidar para ouvir essa palavra. O irmão encomendou a palavra, né? E eu vou obedecendo a ele, eu trouxe. Você trouxe o convidado? Eu vou pregar de lá. Mas tem a ver com esse tema aqui que eu queria pedir nosso technology lá, ó, para frente. Vamos testar o nosso technology para frente, passa. Isso, e aqui para trás. Aí, ó, já está ativado o technology. Mas sabe de uma coisa? Eu também tenho filho pequeno, a gente conversa em memes, não tem como. Que viagem é essa, né? Entende isso tudo, né? Você é louco, não compensa, né? Esse meme já ficou meio já pertencente à family quase, né? Minha irmã é lá da family de Goiânia. Ela diz que o pastor fala, o pastor Mac Anderson fala muito, você é louco, não compensa, né? E meus irmãos, ninguém tem o pão inteiro. Essa é a palavra. Volta um ponto. Tem como voltar um? Tem? Ah, é porque eu estou vendo por ali. Ah, entendi. Ali é o espelho da próxima. Fechou. Ninguém tem um pão inteiro. Fala assim para a pessoa do seu lado. Fala assim: ninguém tem o pão inteiro. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. A palavra do Senhor diz assim. Versículo 33 em diante, vamos ler. João 6, versículo 33 em diante, diz assim. Antes de ler a sagrada palavra aqui, eu quero avisar para vocês que não são flamenguistas, que o Chelsea acabou de ser campeão mundial e o Flamengo ganhou de 3-1 do Chelsea. Então, nós somos os campeões morais do mundo. Um aplauso aos rubro-negros. Estou brincando. Ai, o quebra-gelo vale, né, na comunidade. Mas eu já mandei no grupo do futebol ali, eu falei: nós somos os campeões morais, o Mengão está na área. Ninguém esperava por essa, né? Eu não esperava que o Chelsea ia ganhar do Paris Saint-Germain desse jeito, 3-0, fiquei chocado, falei: uau. Mas sabe de uma coisa? Voltando aqui para o que realmente interessa, versículo 33 diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, embora tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu sou o pão vivo que desce do céu, disse Jesus. Qual é o contexto? João 6 tem o seguinte contexto. Jesus acabara de multiplicar pães e peixes, saciaram a multidão. O povo gostou. Teve uma próxima reunião, já divulgaram no WhatsApp. Jesus deve fazer aqueles milagres e no final, lanche de graça para todo mundo e sobra. Vamos embora atrás de Jesus de novo, porque tem bênção para receber. Lá foi o povo atrás da bênção. Jesus, percebendo que a atitude do povo era só correr atrás das bênçãos daqui da terra, ele falou: chegou a hora de elevar o nível e chamá-los para uma dimensão maior. E aí ele disse: vocês estão procurando pão, que amanhã vocês terão fome de novo. Eu quero dizer para vocês que tem um pão que vocês precisam comer. Vocês nunca mais vão ter fome depois de você comer ele. E eles falaram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí Jesus traz e diz: não foi Moisés que deu o verdadeiro pão do céu? O maná era o pão do céu que vinha através
da temporada de Deus com Israel e Moisés. E Jesus agora está dizendo que está ali diante deles alguém que é maior do que Moisés. E ele disse, o Moisés trouxe o maná, e esse não é o pão que descia do céu. É só um símbolo, é só uma maquete, é só um aquece, um esquenta. O verdadeiro pão que desce do céu, quem dá é meu Pai. E sou eu mesmo. O pão que desce do céu, eu sou esse pão. O pão vivo que desce do céu, eu sou o pão da vida. E o pão da vida traz vida para o mundo. Isso é muito forte. E quando eu digo ninguém tem um pão inteiro, eu preciso te dizer esse primeiro ponto. E esse primeiro ponto é: o pão da vida é o Cristo, e Ele é o pão inteiro. Portanto, eu vos digo, o pão inteiro é Cristo. E não tem pastor nenhum, não tem cantor nenhum, não tem irmão nenhum, marido, mulher, filho, dinheiro, ninguém tem o pão inteiro. Ninguém nessa terra tem o Cristo completo, a provisão completa de Deus para a sua vida. Todos aqueles, por melhor que sejam, eles têm um pedaço do pão. O pão inteiro é só o Cristo. E nós precisamos do Cristo por completo, eu e você. E eu quero trazer um pouco de reflexão para você sobre esse tema. E dentro desse raciocínio, que ninguém tem um pão inteiro, o primeiro ponto é que o pão inteiro é só Cristo. Só Cristo é perfeito, completo. Só Cristo pode saciar completamente. Só Cristo pode suprir completamente da verdadeira fome que existe na alma de todo ser humano. Não é de cura, não é de prosperidade, não é de abundância, não é de dinheiro, não é de casa, não é de carro. Isso tudo você pode ter. Eu moro num lugar onde as pessoas têm isso tudo sobrando. Eu moro lá na região de Alphaville, São Paulo. É uma ilha. E as pessoas têm isso tudo sobrando. Pois eu já vivi em muitos lugares do Brasil e alguns lugares do mundo. Eu posso dizer, o povo mais pobre que eu já vi na minha vida é o povo lá daquele lugar. Eles são desesperadamente pobres. Estou falando sério. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que eles têm é só dinheiro. E é trágico encontrar um casal sentado na minha mesa e a mulher desesperada dizendo, eu não confio nesse homem. Esse homem que ela estava falando é um grande empresário. Dá para ela casa no campo, casa na praia, nas melhores praias, casa na serra, viagem para a Europa e as bolsas mais poderosas do mundo. E ela ainda assim dizia para mim, para minha esposa, eu não confio nesse homem. Mentira para você quando disseram para você que dinheiro dá segurança. Dinheiro não dá segurança, dinheiro dá conforto. Segurança é caráter. O que aquela mulher não tinha naquele homem, ela não tinha o caráter de Deus nele. Ela dizia, eu não confio nele, porque ele mente, ele engana, ele trai. Ele não respeita Deus, não respeita nós. Ele não é confiável. E eu te mostrando isso tudo, eu estou dizendo para você, o pão inteiro que sacia de verdade a fome do ser humano, é Cristo. Cristo, o verbo de Deus, é o caráter e a imagem e semelhança de Deus. Só isso vai dar descanso para a sua alma. Só isso. Eu falava ainda para o Osmar Júnior, eu tentei frequentar umas igrejas lá na Alphaville, eu não consegui. Para mim era difícil demais, chegar lá na igreja, no meio da pregação, o pastor fala, Deus quer levar você a ter uma casa no Tamboré 2. Vai para lá e ora, Deus quer levantar alguns bilionários aqui. Eu olhava para minha esposa e falava, não fala que eu não tentei, eu tentei, eu estou indo embora, eu tenho que ir embora, porque não faz sentido. No púlpito onde nós temos o evangelho do céu, o pão vivo que desceu do céu, a gente entregar para as pessoas o que qualquer inútil, ímpio, ateu pode entregar para as pessoas, ensinar sobre ganhar dinheiro, ensinar sobre riqueza, qualquer boçal ateu pode ensinar. Um dia lá em Alphaville foi palestrar um ateu, Roberto Jusso, com outro coach, treinador, não vou falar nomes, crente. E o Roberto Jusso, ateu, falou, hoje vocês vão tirar a prova dos 9. Está aqui eu, bilionário, ateu. Está ali o fulano, multimilionário, cristão. Vamos aprender e tal. Vou te dizer, se você está buscando a Deus para ganhar dinheiro, você está buscando errado. Você está buscando errado. Sabe por quê? Você está buscando ainda o pão da terra. Hoje Jesus quer chamar você para ir para um outro nível. E aí eu vou te dizer, você é franciscano, você é contra a abundância, eu moro em Alphaville. Eu não sou contra a abundância. Ninguém contra a abundância, vai morar em Alphaville. A gente mora num condomínio clube. Nosso condomínio é clube. Eu falei para minha esposa, isso é prosperidade. Eu fui criado na Vila Nova, lá em Goiânia. Alguém é de Goiânia?
Alguém de Goiânia aqui? Alguém torce para o Vila Nova Futebol Clube? É de lá, no gueto que eu fui criado. Eu fui criado, foi o melhor que meu pai pôde nos dar. Eu criei meus filhos no condomínio clube. Eu sou a favor da abundância, não tem problema nenhum com isso. Todavia, eu não vou falar para você que buscar a Deus foi para ter abundância. Isso aconteceu como consequência. Você quer ter abundância? Seja sério, correto, tenha caráter, trabalhe duro, no mínimo de sol a sol, seja produtivo, vai ter abundância. E a abundância nunca vai dar segurança para sua esposa, homem. Ela vai dar conforto. Segurança é o caráter. Quando ela vê o verbo virando gente em você, quando ela vê o verbo da vida virando marido, aí ela vai sentir segurança. Deus está falando na casa, amém, igreja? As irmãs já dizem, aleluia, oh, aleluia, já tem um manto girando. Mas o mesmo vale para a mulher. Tem mulher que canta demais, prega demais, mas não namora demais. As crianças já foram para o culto kids, né? Às vezes a coisa mais espiritual a ser feita é uma chave de perna bem dada no marido. É a coisa mais espiritual a ser feita. Eita glória. Abençoe, Jesus. E isso é o mais espiritual a ser feito. Eu costumo dizer, uma mulher de Deus que é quente no altar tem que ser quente na cama, senão tem algo errado, tem incoerência, tem hipocrisia aí. Fala, Jeová, corta para todos os lados. Mas sabe de uma coisa? A gente, nesses últimos 7 anos, desenvolveu uma escola de família, de casais. E hoje a gente é conselheiro das famílias mais influentes do estado lá de São Paulo, os empresários mais poderosos de lá. Inclusive, de um movimento de famílias, eles hoje fazem as mentorias e os cursos nossos. E eu posso dizer para você, uma das coisas que a gente fala é sobre isso. O mover de Deus é o verbo virar gente. O problema de algumas pessoas crentes é que eles são gente querendo virar verbo. Eu te explico. Marido crente que quer virar verbo. É só na hora do culto que ele é crente, na hora de cantar, na hora de pregar. Mas na hora de viver, de perdoar, de tomar a cruz, de renunciar. O cara ele não tem sabor humano o evangelho dele. Não manifesta, só fica no subjetivo. Entendeu? É gente querendo virar verbo. Enquanto o céu fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo virou gente. E o verbo era Deus, e o verbo virou gente. Teve osso, carne, olho, sentiu, cheirou, dormiu, cansou, chorou, sangrou, morreu, ressuscitou. Gente. Então nós precisamos manifestar isso. E para você virar essa expressão de Jesus na vida real, não só poética, cantada e falada, você precisa comer do pão. Porque você se torna parecido com aquilo que você come, sabia disso? Na verdade, você é o alface, a carne, o arroz que você comeu ontem e hoje. É o que você é, organicamente falando, naturalmente falando. Os nutricionistas sabem disso. Você é o que você come, pois espiritualmente é a mesma coisa. Por isso que eu quero dizer, nós precisamos colocar o pão na mesa, e o pão da mesa é Cristo. O pão da mesa da família, o pão da mesa da família cristã é Cristo. Cristo é o centro da pregação, do aconselhamento, da literatura, da canção. Ele é o centro da adoração, Ele é o centro da vida, da missão, do propósito. Ele é Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo e ver o que Ele pensa e comer dele. Ninguém tem um pão inteiro, nos fala então desse ponto. Jesus é o pão inteiro e não vai ter saciedade nenhuma em lugar algum fora dele. Outro ponto muito importante é que ninguém tem um pão inteiro, nos fala de que o pão partido é o corpo de Cristo. Lá em Mateus 26, Jesus partiu o pão na mesa da ceia com os discípulos. E ele disse o seguinte, esse é o meu corpo. Versículo 26, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isso é o meu? Jesus agora não está numa reunião com a multidão. Jesus não está numa reunião da multidão caçadora de bênção. Jesus agora está numa reunião portas fechadas com os apóstolos, 12 amigos íntimos. Ele está treinando, ele está graduando, ele está fazendo o pós-doutorado com os seus 12 apóstolos que ele ficou formando ali por 3 anos. Esses homens agora vão fundar as igrejas. E ele está numa reunião, portas fechadas, ele pega um pão, ele parte esse pão, quando cada um está com um pedaço do pão, antes de comer ele fala, esse é o meu corpo, que está sendo partido para cada um de vocês.
Tem uma mensagem poderosa aqui do pão partido. E a mensagem poderosa do pão partido é o seguinte: esse reinado que você está sendo chamado para viver, que você está sendo chamado para viver um reinado, é o reinado de Cristo, é o reinado do céu. Nós estamos sendo chamados para viver o reino do céu. O reinado do céu é o reinado de Cristo. E nesse reinado que eu e você fomos convidados para viver, nesse reinado, é o estilo de vida do corpo de Cristo. Nesse estilo de vida, nós só temos o pão partido, nós só temos um pedaço do pão. Nós não temos o pão inteiro. É interessante que Pedro, o apóstolo Pedro poderoso, que ressuscitou mortos, sua sombra curava, ele tinha que saber que ele só tinha um pedaço do pão. Tinha um outro pedaço que estava com João, o apóstolo João, que viu o Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, as 7 cartas, viu a eternidade futura, presente, passada, íntimo de Deus, recostava sobre o peito de Jesus. Só tinha um pedaço do pão com ele também. Tinha outra porção que ele precisava receber do João, do Pedro ou do Tiago. O apóstolo Tiago, um dos primeiros mártires, só tinha um pedaço do pão. Ninguém tem um pão inteiro. O pão foi partido. Tem uma porção de Cristo para cada um. Mas não é só para os apóstolos que esse pão foi partido. Esse pão depois os apóstolos tiveram que partir com a igreja. E até hoje, nós os cristãos comemos de Cristo. No mínimo uma vez por mês, lá na Santa Ceia, a gente não pega um pedaço desse pão que foi partido com os apóstolos, que foi partido com esse, com aquele, chegou até nós. Amém ou não? Quantos já comeram um pedaço do pão? Quantos se tornaram um pedaço desse pão? Eita, aí é forte, hein? Quando você come desse pão, ele tem um poder sobrenatural de fazer parte de você mesmo. Então tem uma porção de Cristo nessa terra que está com você. Então você precisa botar o pão na mesa, porque senão fica faltando a comida de Deus. E às vezes, mesmo nós pastores, que às vezes temos um pedaço de pão maior por divina providência, não porque somos melhores, na verdade provavelmente é porque somos os piores, os mais fracos e débeis, e Deus na sua graça acaba dando-nos um pão maior, mas às vezes aquele irmãozinho mais simples tem uma palavra, uma oração, um conselho, uma dica, e é aquele pão que vai suprir o pastor naquele dia, é aquele pão que ele precisa. E nós, cada um no seu lugar, no seu contexto, precisamos entender que o pão partido nos fala do corpo de Cristo. Paulo em Romanos 12 fala assim: mesmo sendo muitos, nós somos um só corpo em Cristo. Paulo fala exatamente assim em Romanos 12, do versículo 1 até o 7, ele descreve a mente dos apóstolos sobre a igreja, como se você pudesse abrir a mente do apóstolo Paulo, a cabeça do apóstolo Paulo, e falar: Paulo, o que é a igreja? Você ia enxergar muitos e diferentes que se tornam um em Cristo, um corpo, onde cada um tem uma função, como se fossem muitos membros de um só corpo. E somos membros uns dos outros. Então, na mente da Bíblia, na mente dos apóstolos, a igreja é um corpo em Cristo. Isso nos fala de função. Então, quando nós estamos falando do partir do pão, nós estamos falando de desafiar, encorajar, fortalecer a comunidade cristã a viver a vida de corpo. E a vida de corpo é uma vida de interdependência. O Pedro, da família imperial, declarou às margens do Ipiranga: independência ou morte. Mas o Pedro das Escrituras declarou que independência nesse reino aqui é morte. Independência ou morte até que serve para alguma decisão geopolítica, uma decisão de Estado, mas para uma decisão de vida, independência é morte. Homens independentes da palavra, da esposa, dos filhos, mulheres independentes do marido, dos filhos, de Deus, famílias independentes da comunidade, da palavra, do mover de Deus, experimentam morte. Independência é morte. A vida de corpo nos chama a viver uma vida de interdependência. Nós não temos tudo, então nós precisamos, ao tomar uma decisão, um marido sábio que entende o partir do pão, ele vai sentar com a esposa e falar: amor, vamos orar sobre esse tema, a gente precisa tomar uma decisão. E eu não posso só fazer o que vem na minha cabeça, porque ninguém tem um pão inteiro. Está entendendo onde essa palavra mexe na nossa vida? Pouca coisa, né? Só tudo, tomada de decisão da casa. Algumas coisas tem que ouvir até os filhos, porque eles fazem parte, ainda mais quando eles vão crescendo, sobretudo crescendo no Evangelho. Não estou dizendo que vai abdicar da sua função de liderança, o homem, a mulher junto com o homem. Mas estou dizendo que nós precisamos perceber onde é que está a porção de Cristo em cada um.
E nessa porção nós seguimos o Senhor. Na liderança da igreja, do louvor, cada um tem um pedaço. Precisamos perceber o que Cristo está trazendo como canção. Na liderança do ministério, nós precisamos perceber onde é que está o pedaço de Cristo de cada um. Independência é morte, o chamado de Deus é vida de corpo, é uma vida de partir do pão. Mas nós precisamos avançar e entender que ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Lucas 24. Abra sua Bíblia em Lucas 24, tem um texto fascinante, é o último capítulo de Lucas. E nesse texto de Lucas 24, diz que Jesus estava andando com os discípulos no caminho de Emaús. E nesse momento, Jesus, então, versículo 35, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho. Voltando, não é o versículo 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o, Jesus já tinha ressuscitado. Já tinha aparecido para algumas mulheres. Encontra dois discípulos andando no caminho de Emaús. Esses discípulos estão meio incrédulos. Eles estão conversando, encontra com Jesus. E Jesus começa a fazer perguntas. Vocês estão tristes, vocês estão abatidos? Falou, só você não está sabendo o que aconteceu? Nosso mestre, a gente achava que ele era o Messias de Israel. Falou, aconteceu, de repente morreu. Foi enterrado. E a gente está aqui sem saber o que fazer. E aí Jesus, sem revelar ainda para eles, começa a explicar sobre o Messias, que precisava morrer, etc. e tal. Só é bem que alguns dos nossos encontrou o túmulo vazio, mas nós não vimos ainda. Jesus exortou eles duramente, eu não vou me deter nesse ponto. Mas o ponto principal que eu quero me deter é que Jesus termina a prosa, termina o assunto dizendo o seguinte. Então, tomando o pão, abençoou, partindo deu-lhes, versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas então ele desapareceu da presença deles. Quando partiu o pão, os olhos deles se abriram, e eles passaram a ver Cristo. E eles entenderam a ressurreição de Cristo. Eles experimentaram o Cristo ressurreto. Aí eles disseram o seguinte: não é sem razão que por isso quando nós andávamos ele falava e nós ouvimos a sua voz, o nosso coração ardia. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, o nosso coração queima de amor, queima de amor. Quando nós praticamos a cultura do partir do pão, nossos olhos se abrem. Você sabe qual é o maior problema na sua vida? São os seus pontos cegos. Esses são os seus maiores problemas. Believe me, os maiores problemas da sua vida são as áreas que você não enxerga. São seus pontos cegos. É falta de luz, é falta de ver. Lá em Apocalipse diz que os seres que vivem diante do trono, os 4 seres viventes, eles têm asas, e junto com as asas eles têm olhos por dentro e por fora. Aqueles que vivem diante do trono de Deus e do Cordeiro são pessoas cheias de olhos. Quer saber uma característica de uma pessoa madura? Eu estou há 30 anos caminhando no Evangelho. Já vivemos muita coisa, né, Elcimar? Muitas delas juntos. Vivi muitas coisas ao redor do mundo, nas escrituras, nos livros clássicos, nas conferências, nos avivamentos, e estudando, sempre procurando entender referências de maturidade, de gente profunda. Eu quero falar para você, dentro da minha extensa avaliação, quase que diária, por 30 anos, diária, investigando saber característica de referência, de maturidade na palavra, no Evangelho. Eu posso dizer para você minha conclusão, uma das principais características de gente madura é gente que tem os olhos abertos para ver. Ver Cristo, ver a palavra, ver a si mesmo nas suas fraquezas, mazelas. Gente que não cai no pecado é gente que se vê e sabe que o perigo está nele. Gente que não se enxerga vive caindo, porque vive desprezando o perigo, igual Sansão.
Mas gente que se enxerga como Paulo, se torna aprovado, porque ele dizia, eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Por isso Paulo dizia que esmurrava o seu corpo, reduzia a escravidão, para que não fosse pego desqualificado. Isso que eu acabei de mencionar é 1 Coríntios 9, mas lá em Romanos 7, ele fala sobre as fraquezas que tem na sua carne. É gente que se vê a lepra em si mesmo, não confia em si mesmo, na sua vaidade, no seu ego, na sua carne. É gente lúcido, isso é maturidade. Mas também se vê em Deus, mas eu sei que em Cristo eu sou justo, amado, aprovado, santificado, justificado. Eu sou eleito, amado profundamente, largamente favorecido. Isso também é se ver. Nele, somente nele, fora dele. Trapo de miséria, fracasso e decadência. Isso é característica de maturidade. Gente madura é assim, tem olhos que veem. Mas sabe quando você é alguém que tem olhos abertos? Você é alguém que anda na cultura do partir do pão. Quando você caminha no estilo de vida do partir do pão, você vai tendo olhos abertos. Toda vez que você se senta numa mesa para partir o pão, se você está começando nessa jornada, as primeiras vezes que você está reunindo num lugar, nós estamos fazendo aqui é partir o pão, sabia? Quando a gente começa a louvar, é um pedaço do pão, o pão da presença. Você sente aquela presença de Deus. Você talvez não sabe explicar, vou te explicar. Nossa função passou a explicar. Isso é o pão da presença que você está recebendo. É bom, não é? Você sai alimentado, você não sabe explicar direito, mas aquela música fez algo dentro de você, você sai daqui diferente. Você fala, algo aconteceu, é porque você comeu do pão da presença. Aí vem alguém pregar, e aí tem várias características, tem vários tipos de pregador. Tem um que é mais mestre e te dá clareza, tem outro que é mais profeta, te faz crer. Tem outro que é mais evangelista, te faz querer ganhar o mundo e ter a fé de um touro. Isso tudo é pão partido. Aí a gente vem aqui e compartilha o pão com você, seu coração arde, seu coração queima. Você fala, eu quero crescer, eu vou conhecer a Bíblia desse jeito, eu vou mergulhar, eu quero chegar em casa, eu quero estudar essa Bíblia, eu quero ler, eu quero entender mais, eu quero viver isso, eu quero ser verbo que vira gente. Chega de hipocrisia, de ficar com a parede. O que está acontecendo? Você está comendo o pão. Só que eu vou dizer, isso aqui é só o início da jornada. A reunião pública é um tipo de pão que você está sendo desafiado. A gente precisa avançar. Para você fazer disso um estilo de vida na sua casa, por exemplo. Eu vivo na minha casa desde quando eu casei com a Daniela há 25 anos atrás. Quando nasceu o primeiro filho, Davi, que hoje já está casado, mora na Espanha com a nossa norinha, Vitória Júlia. Há 2 anos atrás fomos lá fazer o casamento dele em Valência, num jardim lá em Valência. Nós que escrevemos um livro para casais chamado Jardim de Delícias. Fui casar meu primeiro filho num jardim. Só faltava chamar Delícias. Chego no hotel hoje, pastor Simar, né, os seus filhos me organizaram para botar no hotel. Aí eu chego lá, amor, como é que é o nome desse hotel? Éden. Eu falei, significa Jardim de Delícias, você sabe disso, né? O meu livro sobre casais chama Jardim de Delícias. Eu ensino sobre o Éden, e é delícias no plural, viu? Porque só tem delícias. Mas sabe de uma coisa? Estava lá, fui lá fazer o casamento, meu filho. Agora, 2 anos depois, estou voltando lá, porque vai nascer nosso primeiro neto, Natanael. Hoje de manhã, eu estudo a Bíblia com os meus filhos, todos os dias, entre 7 e 8 da manhã. Ou com alguns amigos também, diariamente, 7 e 8 da manhã. A gente começa o dia assim. Hoje de manhã, minha norinha mostrou um vídeo, que quando o bebezinho na barriga dela ouvia o vovô ensinando a palavra, hoje eu estava falando um pouco sobre esse pão. O Natanael dava um chutinho lá. Eu falei, esse aí é do nosso time dos profetas. Já estava dando glória lá. Já estava falando, oh, glória. Mas sabe de uma coisa? É importante ter a cultura do partir do pão. É importante ter uma cultura constante. Eu e a Dani, nossos filhos, diariamente, a gente tem uma cultura de devocional, de estudo da palavra. Então aqui é só o início. Um cristão novato, ele só come e parte o pão só na grande reunião. Amém, está chegando agora, está começando, já é um bom começo. Mas alguém que já está há mais de um ano, ele já tinha que ter aprendido a partir o pão diariamente com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua família, com outros irmãos lá do grupo de conexão. Ele já deveria ter um estilo de vida de já não só partir o pão com o outro que está edificando, mas até pegar um pouco do pedaço do pão que cai da mesa dos filhos, que é esse, e dar para o faminto, desesperado, endemoniado, perdido, que está do lado de lá da rua. Mas isso é um outro pedaço do pão, vou falar no final. Quantos querem viver a cultura do partir do pão? Diga amém. Eu vim aqui para desafiar, seus olhos vão se abrir. Outro aspecto da cultura do partir do pão é que é a vida em comunidade. Em Atos capítulo 2,
em Atos capítulo 2, a palavra do Senhor diz que a igreja no início, ela tinha um estilo de vida, de reunião. E uma das coisas, versículo 46, diz assim: e diariamente, isso aqui nós estamos agora fazendo uma viagem no tempo, nós estamos indo há 2000 anos atrás, visitar, não a family do pastor Alcimar aqui de Rio Verde, nós estamos indo visitar a family do pastor Pedro, Tiago e João, tá bom? Nós estamos indo lá na family dos apóstolos, ok? Como é que eles faziam? Assim, diariamente, partiam diariamente, perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Diariamente eles partiam o pão de casa em casa. Hoje em dia não é difícil, cada um está na sua correria, a gente sai daqui igual uns touros selvagens, cada um para a sua correria, seu projeto. Pai do Senhor, só encontro de novo no outro domingo e olha lá. Fora o rodízio, que às vezes vem, viagem, férias e tal. Mas e essa janela que Deus pôs aí na sua mão, desse celular? Que por 2 cliques você pode fazer uma videochamada com um irmão, uma irmã próximo que Deus conectou a você. E você poderia diariamente ter uma chamada de 10 a 15 minutos, só para falar o que Cristo tem falado, a palavra que tem queimado, e o que você vai fazer diante disso. Imagine se você pudesse usar essa tecnologia que está na sua mão para fazer isso. Isso ia ser poderoso, não ia? Uau! Cultura de partir do pão. Simples quanto isso. Está aí a tecnologia na nossa mão. Eu conheço uma igreja lá na Indonésia, 20 mil membros. País muçulmano. Capital muçulmana. Eles estão ganhando muçulmano para Jesus e estão ganhando budistas para Jesus. Com sinais e maravilhas. Esses irmãos lá, os 20 mil membros, todos eles têm grupo de conexão, e todos do grupo de conexão têm grupo de 2 ou 3. Eles chamam 2 or 3 in Christ. Eles reúnem os 2 or 3 in Christ todo dia. Sabe o que eles fazem? Usam o Zoom, usam o Meeting. E aí reúne 15 minutos. A reunião começa, cada um uma palavra de adoração e consagração. Alguém traz uma palavra que Cristo está falando, o outro edifica, o outro também um pouco, presta conta das tentações, das fraquezas, termina orando uns pelos outros e orando pelos perdidos que eles vão alcançar. Acabou. Eles chamam de ir para cima, para dentro e para fora. Up, in, out. Diariamente. Isso é um discipulado poderoso, hein? 2 or 3. 2 ou 3 em Christ. Aqui nós somos family, brave. 2 or 3 é uma coisa interessante de ser cortejada. Mas sabe de uma coisa? Sabe que eu sou José, né? José sempre chega num lugar e acrescenta. A palavra José, no hebraico, significa aquele que acrescenta. O meu José Carlos, né? De José. Estava com o meu vizinho lá na no nosso bairro, lá na nossa Vila dos Alfa, lá. E aí um vizinho estava falando que o filho dele chama José. E aí ele falou assim, eu falei, como é que vocês chamam ele? Fala, Zezinho, Zé. O menino 2 anos. Eu falei, não façam isso. Eu sou José, eu sei muito bem que crime é esse, chamam José de Zé. Por quê? Eu falei, deixa eu falar uma coisa. No dicionário Aurélio da língua portuguesa diz o seguinte: Zé, criatura insignificante. E José é da língua hebraica, é Josh, que significa aquele que acrescenta. A transformar aquele que acrescenta em criatura insignificante é quase um pecado. Muito mais se for contra o seu filho. Só o Zé e me diga amém. Está redimido, filho, é José. Por isso que o demônio que a gente expulsa não é José Pilintra, é Zé Pilintra. Esse não presta mesmo. Se fosse de Deus ia ser José. José, o da Bíblia é José. Mas sabe de uma coisa? O fato é que nós fomos chamados para viver uma vida de comunidade. Uma vida de uns aos outros. Uma vida de partir o pão. O que é partir o pão, irmão? E é partir Cristo mesmo. O que importa em qualquer mesa que a gente tem é o que sai de Cristo da vida do irmão. Hoje, o Simajun falou bem que eu vim sondar a terra. A gente tem alguns projetos aqui no nosso interior, com a família da Dani, nós aqui também. Vim mesmo sondar e tal. E aí ouvi um pouco, falei, eu quero ouvir sua história. Como é que você veio parar aqui? Eu lembro de você lá em Acreúna, a gente ajudou o processo de você até em Acreúna, plantou a igreja lá, frutífera. Estivemos lá com os irmãos. Eu falei, eu queria saber como é que foi o mover de Deus de vocês até aqui. Aí ele foi contando. Sabe o que eu fui fazendo? Só comendo o pão.
comendo o pão, do testemunho, de como é que Deus foi dirigindo ele. E eu fui vendo, eu falei, então Deus dirigiu assim, tem coisas que são semelhantes. Deus foi fortalecendo a minha fé, fortalecendo nossos caminhos. Eu falei, eu quero receber esse pão. Sabe de uma coisa? Existe testemunho de pessoas perto de você, que é o pão de Deus para você, só que você não para perguntar. Para e faça a pergunta, como é que Deus tem feito na sua vida, nessa área? E às vezes só aquele falar ali vale mais do que uma profecia no monte, que você está procurando o profeta, que vai ter a revelação do anjo, o sonho mirabolante. Às vezes é tão simples quanto isso, o irmãozinho contando uma história simples dele, é Deus aqui, ó, verbo vivo, pão do céu caindo na sua mesa. Vida de comunidade, eles partiam o pão diariamente, de casa em casa. Próximo, o pão sem fermento. É interessante que em 1 Coríntios a palavra fala, em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a palavra fala assim, lançai fora o pão velho, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos, que são os pães, da sinceridade e da verdade. Diga assim, o pão da sinceridade e da verdade. É o pão sem fermento. Sabe de uma coisa? Ninguém tem um pão inteiro, também nos fala que se nós vivemos uma cultura de partir do pão, se nós vivemos uma vida com o pão vivo que desceu do céu, nós nos tornamos um pão sem fermento. Sabe o que é um pão sem fermento? É um cristianismo autêntico. É o cristianismo sem a malícia e sem a mentira. Ele é de verdade. Eu não sei quantos estão acompanhando aí o drama do 9 do Flamengo, o Pedro. Também é 9 da seleção brasileira. Vai, você que não é Flamengo, você sabe que o cara era da seleção. Está tendo um problemão lá no Flamengo. O que isso tem a ver com nós, pastor? O negócio de Flamengo e tal, ele é crente, o Pedro é crente. Verdade, não é igual o Neymar não, que é quase crente. O Pedro é crente mesmo. E é casadinho, bonitinho, honra a Deus, fala de Jesus, e até fala a linguagem de Libras. Eu acho tão legal, ele faz o gol, ele faz o caminho das Libras. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a glória a Deus. Você abre o Instagram dele, está lá, eu sou discípulo de Cristo, ele lá cantando louvor. Só que tem um detalhe, ele está sendo um mau profissional. O técnico do Flamengo atual, o Felipe, o cara é um alto profissional. E apesar de ser novo, o cara foi formado na Europa. A cultura dele é de treinador europeu. Ele realmente é muito bom. Vai ser um dos melhores técnicos do mundo. E ele está botando uma cultura de profissionalismo elevadíssima no Flamengo. E alguns jogadores não estão respondendo. E um deles é o nosso irmão Pedro. Talentoso, maravilhoso, mas não está com um caráter produtivo, sério. E ele tem recorrência, teve histórico já com outros treinadores que ele não se dedicava aos treinamentos. E agora teve uma crise, ele não estava sendo escalado, provocou uma crise no time, o Felipe foi pressionado na imprensa, o Felipe pegou na entrevista e falou, vou falar a verdade para vocês, o Pedro não está sendo nem escalado, nem para o banco agora, porque ele tem tido um comportamento pífio, fraco, às vezes até ridículo. O que aconteceu recentemente de indisciplina, falta de dedicação e desrespeito com ele mesmo, quem ele é, comigo, com os atletas, com o time. Espero que ele mude. Eu quero ele no meu time. Não queremos sair para contratar outro. Eu quero ele, mas espero que ele mude. Duríssima. Ontem à noite, entrevista do Felipe Luiz, técnico do Flamengo. O Brasil está ouvindo isso. Aí você vai nas mídias sociais. Porrete nos crentes. Claro. Vai, Pedro, fala com o seu pastor. Cadê o crente agora? Cadê Jesus, o caminho, a verdade e a vida? Mostra aí que você é crente mesmo. Aí já saiu uma má notícia. Ontem mesmo à noite, que o staff do Pedro mencionou que não gostou da postura do técnico Felipe e vão procurar um outro time para o Pedro. Você sabe que staff começa a falar o que o cara mandou falar, você sabe disso. Daí eles começam falando com o staff. Então já está dando a resposta errada. Por que isso tem a ver com esse assunto que eu estou falando do pão sem fermento? Porque infelizmente alguns crentes são só fermento. Pãozão grandão, na hora que você aperta está murcho. Não tem consistência.
Não é pão consistente, é pão fermentado demais, é aparência demais. Está no Instagram, está no dedinho para Jesus, está no... É fácil falar libras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O difícil é na hora que você é confrontado assim, mesmo sendo um bilionário, jogador de futebol, mas você é discípulo de Cristo, você foi confrontado, agora é a hora de você mostrar que você é um pão sem fermento. Você sai na mídia e fala, estou errado, me arrependo, vou ajustar, vou melhorar, me perdoa, treinador, time, todo mundo, vou dar a volta por cima e vou avançar. O mundo vai ver Cristo nisso. Caso contrário, fica zombando desses fermentão. E infelizmente, ele não é uma raridade. O que tem de crente que é esse... É crente na hora de cantar e da poesia, de fazer o barulho, mas na hora do perdão, da humildade, porque isso é humildade, é hora dele entregar humildade. Isso é um discípulo de Cristo. Entregar, se estiver gravando isso, manda para o Pedro, irmão Pedro. Humildade sempre, a soberba não, já dizia o poeta. Vai que é por aí. Isso é pão sem fermento. Quando você tem a cultura de partir do pão, você vai parecer com Cristo, não é só com palavra, nem com canção. É na verdade, é na prática, é na atitude prática. Nós precisamos disso. Eu ganhei alguns vizinhos meus lá em Alphaville para Cristo. Tem o Celcinho e a Thaís. Thaís Hel tinha uma influência na área de saúde. O Celcinho, ele é um networker feroz aí, especialmente entre os grandes empresários do Nordeste de eventos. Ele foi num podcast que eu faço com a minha esposa e ele falou lá, ele gravou, tem gravado nas nossas mídias sociais. Ele falou, eu comecei a conhecer Jesus. Ele é do Nordeste, ela é de São Paulo. Ele fala carregado assim. Eu comecei a conhecer Jesus olhando para a vida de JC. Lá eles me conhecem o JC. Já entendeu? JC, Jesus Christ, de José Carlos, DC, mas é brode. Eu pus JC porque eu fui lá para o grupo de futebol, eu pus o nome na lista, aí um já chegou e falou, ele é o pastor. Eu falei, não tem nada de pastor aqui. Eu sou vizinho de vocês, eu vim jogar bola, não vim pregar, fazer culto, fazer oração, nem nada, não, jogar bola, gente. Você acha que eu sou bobo? Vou agir não evangelista, se eu boto o PR, acabou, meu amigo, ninguém quer me ouvir, está todo mundo bloqueado. O ímpio, nós aqui dentro respeitamos pastor, o ímpio, ele já vem zoeira, quer dinheiro, quer não sei o que do dízimo, não sei o que, você sabe como é que é o ímpio. E está ficando mais e mais assim, mais e mais está ficando assim. Então, essa questão do título às vezes é um atrapalho. Nós somos na prática, eu prefiro ser o pastor na real, então eu consegui tirar. Aí eu fiz JC, aí consegui dar uma bronca, ficou, pegou. Eu lá no grupo, eu sou JC. Só que é o seguinte, é o JC, que JC? É o pastor, aí eu aceito, não é título. Por que o pastor? Rapaz... Sabe, o casamento do fulano estava perdido, ninguém acreditava. Ele foi lá e deu um jeito. Tem uns 4 lá que nós ganhamos da garganta do diabo. Da garganta do diabo mesmo. Teve uma vez que eles me procuraram, falaram, Jota, você falando a verdade, quantos casamentos você recuperou aqui? Eu falei, os graves ou os superficiais? Eles riram e tal. Verdade. E um desses foi esse. E ele dizia, você sabe quando eu comecei a me interessar a saber de Deus? Quando eu vi a maneira de JC lidar com a esposa. Aqui no condomínio, lá na feira, aqui nos eventos do condomínio, a maneira dos filhos dele e os filhos. Quando eu vi os meninos chegando e servindo a gente, servindo vocês, teve lá a organização do campeonato de futebol do condomínio, ficou todo sujo lá, ia chegar o dono de churrascaria e queimar o filme do pessoal do campeonato, ninguém limpava, chegou Dani, eu e os meninos com as pazinhas limpando tudo, sem falar nada, só limpando. E eles aqui olhando. Aí eles até tentavam fazer uma coisinha ou outra, e nós lá limpando, caladinho, pai, foi embora, pronto. Depois repercutiu. Teve um outro lá louco, lá no futebol, tentou arrumar confusão comigo, e desacatou, falou um monte de palavra de asneira, na frente do meu filho. O sangue subiu na cabeça, a vontade de dar um murro na cara dele, porque a gente é crente, mas a carne está aqui, e é gente. E foi muita vontade, irmão, de dar na cara dele. Eu podia, eu tenho altura, eu tenho agilidade ainda. Eu podia pegar ele, aquele baixinho. Só que Deus me deu a graça de eu olhar e falar, esse cara não tem mulher, não tem família, não tem testemunho, não tem evangelho, não tem história. Coitado, desesperado, não tem nada a perder. Eu tenho evangelho, eu tenho Deus, eu tenho família, eu tenho testemunho, eu vou segurar a bronca. Chorando, segurei a bronca. Me levantei da mesa, o cara me afrontando, fui embora, chorando. Uns amigos lá, tudo ímpio, cercaram para me defender e me levou. E eu chorando. Os caras falaram, eu sei que você está chorando, não é fácil não, né, JC? Por isso que você é o nosso pastor, eles falam assim. Você é o nosso pastor. Eu não pregava para esses caras, não prego. Só vida na vida. Aí eles falaram que repercutiu no condomínio inteiro. Falou, esse cara não existe, ele é um anjo que Deus enviou aqui para nós. Sabe pregar na vida? É por aí. A Bíblia que o seu vizinho consegue ler é você.
É você. E aí a gente tem que encarnar essa palavra, irmão. Tem que sair algum pedaço desse pão de nós. A gente precisa manifestar isso. E eu não estou falando só para evangelismo, não. Estou falando para a esposa. Eu só ganhei a minha esposa para mim, para a nossa jornada, para a nossa missão nesses 25 anos. Ganhei bastante, ainda estou ganhando muito. Foi a partir do momento que ela começou a me confrontar e dizer, nos 3 primeiros anos eu queria pregar para ela. Sou pregador há muitos anos. Então ela me conheceu pregando. Ela falava para mim nos primeiros anos de casado, eu não quero que você pregue para mim, não. Não quero um pregador aqui, eu quero um marido. E eu ficava pensando, que mulher carnal, gente. Como é que pode um negócio desse? Todo mundo quer me ouvir pregar, você não. Ela falou, eu não, eu quero ver. Quero verbo que vira gente. Ela que me ensinou isso. Glória a Deus para uma mulher sábia que confrontou o idiota. Estava sendo idiota, hipócrita. E ela confrontou. Sabe que eu fui aprender com a palavra? Estava certa. Falei, ixi, com ela, então eu vou ter que pregar com a vida. Então vamos embora. Estamos aí. E os filhos também olham. Vários seminários a gente foi ministrar com os filhos. O povo comentava assim, gostei do seu PowerPoint, gostei dos seus princípios, da sua ilustração, mas o que mais me fascinou, eu daria os meus 2 braços para ter, é olhar a maneira que a sua mulher e que seus filhos olham para você quando você está ensinando. Como é que faz isso? Eu falei, isso é vida. É quando eles olham o que você está ensinando, o que você vive dentro de casa. E a sua vida está sendo lida e coroada. Quando meu filho casado, está lá na Espanha com a esposinha dele há 2 anos, me liga de manhã com os olhos vermelhos. Eu falei, o que está acontecendo? Eu estava chorando, porque eu estava estudando aqui os clássicos da teologia, agora eu estou estudando John Wesley. E eu fiquei vendo que esse homem renunciou muita coisa para pregar o evangelho para milhares de pessoas. Eu quero viver isso. Eu falo, meu menino, você está começando o dia desse jeito, aos pés da cruz. Eu treinei um homem de verdade, já zerei uma parte da vida, está zerada já. Falta mais 3 fases aí, que é os outros 3. Mas sabe, essa é a glória. De onde que ele aprendeu isso? Foi vendo. Então eu vou dizer, nós precisamos do pão sem fermento, que é quando o cristianismo ele é autêntico, ele é verbo que vira gente. Eu sei que essa palavra de confronta a gente, eu sei. Mas começa. Primeiro começa renunciando, eu não vou ser um hipócrita, Senhor, eu não vou ser um pão fermentado. Chega de pão fermentado nessa terra, já tem muitos. Eu quero ser um pão autêntico, um pão sem fermento. Começa por aí. E aí parte para a construção de longo prazo, viu? É uma construção de longo prazo. Viver um cristianismo autêntico. Próximo, importante princípio sobre ninguém ter o pão inteiro. É que existe o pão da presença. Sabe de uma coisa? Lá em Êxodo e Levítico, lá no Velho Testamento, fala da construção do tabernáculo. Dentro da construção do tabernáculo era para ter 3 lugares. O átrio tinha o altar, o santo lugar tinha a mesa, e o santo dos santos tinha a arca. Se isso é novo para você, mais na frente você vai estudar mais. Eu sei que tem muito novo convertido, você vai entender melhor sobre isso. Não tem como escapar disso. Você vai ter que entender sobre essa mesa, essa arca e esse altar. Você vai precisar entender disso em algum momento. Se não entendeu, guarda aí no seu freezer espiritual, uma hora dessa você vai precisar. Mas o que eu quero te explicar é só sobre a mesa. Nessa mesa, Deus falou que era para colocar o pão da presença em cima da mesa. O que é o pão da presença? É a presença manifesta de Deus. E eu vou te dizer uma coisa. Depois da pandemia, um monte de crente entrou naquela vibe. Eu sirvo a Deus sozinho em casa. Eu sou a igreja. Tem até um aluno meu da escola de família. Ele é lá da Irlanda, ele é pastor. Ele saiu de uma denominação grande que teve um problema aí de repercussão nacional. Ele está saindo, vários estão saindo. E aí ele está começando uma igreja. Aí ele falou para mim que o nome da igreja ia ser I Am Church. Eu falei, ainda bem, você já falou isso para todo mundo? Não. Você já publicou? Não. Eu falei, então calma, dá uma segurada. Não publica ainda não. Eu falei, permite-me ensinar um pouco aqui. Eu estou aqui te ensinando sobre família, não é ideia de ensinar teologia, nem eclesiologia, que é estudo sobre a igreja. Mas eu precisava te dar um toque sobre isso. I am the church não pega. I am the church, eu sou a igreja. A igreja, aí tem uma frase que é muito repetida em alguns lugares, que diz assim, a igreja não tem 4 paredes, mas tem 2 pernas. Parece bonito, parece interessante, a intenção é boa, mas isso não é verdadeiro, absolutamente. Isso tem um equívoco aqui. A igreja não tem 2 pernas. E I am not the church. Eu não sou a igreja. We are the church. Aí sim. Quando tiver 2 ou 3 de vocês reunidos em meu nome, aí tem a igreja.
Então não dá para ficar nessa vibe individualista. Eu sou a igreja, eu em casa sozinho no meu quarto, com a minha Bíblia, com o meu Jesus, está tudo certo. Entra na internet, pega um ali, pega outro ali, já deu, é o suficiente. Não dá. Porque precisa ter comunidade. Precisa de 2 ou 3. Agora o que eu estou falando aqui precisa de mais do que 2 ou 3. Precisa da reunião pública, liderada pelos pastores, enviados por Deus, consagrados, que estão buscando a glória de Deus, dando resposta de uma vida para chegar aqui. Se eu ver a história da pastora Lidiane, do pastor Alcimar, dos seus filhos, até chegar aqui, isso é uma vida, irmãos. Deus está formando uns irmãos para enviar até vocês para essa obra, não é durante 20 meses, é durante 20 anos. Tive a glória e o privilégio de fazer parte de uma fase dessa formação, mas ela é vasta. Então esses irmãos vieram para cá para estruturar reuniões públicas, de vigílias, de culto, de awakening, de braves, para treinar você. Esse pão aqui é o pão da presença. Não dá para ter o pão inteiro só lá no quarto, e só no 2 ou 3, muito menos só sozinho. Dá para ter um pedaço, mas o pão da presença tem que ter a reunião pública. E eu posso confessar, está gravando, eu preciso confessar isso aqui. Eu nos últimos 7 anos, eu fiquei muito decepcionado com o ministério, igreja, muitos anos. Perdi a paciência, servi 20 anos, muita igreja, ao redor do Brasil e do mundo. E eu confesso que eu entrei nessa vibe, eu vou reunir só em casa, com a minha mulher, os meninos, Jesus, e alguns amigos de casa em casa. E fiquei nesses 7 anos assim. Mas chegou uma hora que eu e minha esposa olhamos para o lado e falou, tá bom, tem pão sem fermento? Tem. Tem pão partido? Tem. Tem olhos se abrindo? Tem. Mas está faltando a presença. E essa presença manifesta, parece que ela existe em alguns lugares, com algumas comunidades, quando tem as reuniões públicas. E eu estava falando, meus filhos precisam experimentar esse negócio desse pão da presença manifesta. E nós temos procurado. Na Alphaville eu andei numas lá, não tem muita presença, não tem uns pão fermentado lá, já contei para vocês, né? Mas meu cunhado começou a frequentar a Family há 3 anos atrás. Meu cunhado foi um dos que me evangelizou para Cristo, me deu a primeira Bíblia, o Jornandi. E eu perguntei, irmão, o que fez você ficar nessa Family aí? Está lá meu cunhado, minha irmã, meu pai, minha mãe estão lá. Muitos dos meus melhores amigos lá estão. Osmar Júnior está aqui. E o Jornandi falou assim, você sabe quem me fez ficar na Family? Eu entrei no culto e a presença de Deus encheu a minha vida. Aí eu fiquei. Falei, esse pessoal está carregando uma presença aí. Vocês não podem perder isso não, irmão. Eu não sei como é que vocês acharam. Mas não perca não, viu? Porque isso é muito poderoso. Vai atrair gente de vários lugares do mundo. Do Brasil. Tem gente faminta só para participar de uma comunidade que reúne. E o pão da presença vem. Esse é o pão da presença. Isso tem nas vigílias, nos cultos, nos awake, nas reuniões públicas. E nós precisamos disso. Eu vou ser honesto. Eu tenho pão para dar, distribuir, multiplicar. Pão partido, pão sem fermento. Mas do pão da presença, eu estou com fome. E só de chegar aqui com os irmãos hoje de manhã, eu já comecei a ser saciado. Eu já comecei a receber. A minha princesa ali então, ela é mais da presença que eu. Eu fico só desfrutando de ver ela chorando. É tocar o acorde, ela já começa a fluir na presença. É bom, né, minha linda? Eu quero que meus filhos também sejam renovados nessa presença. São genuínos, são pão autêntico, mas precisa da presença. Ninguém tem o pão inteiro. Fiquei vendo as crianças aqui indo lá para a reunião. Fiquei lembrando do Luquinha. Falei, pão da presença. A gente precisa do pão da presença. E por fim, a gente precisa do pão dos filhos e as migalhas. Queria chamar a equipe de louvor para vir aqui. E eu gostaria de encerrar falando sobre o pão dos filhos e as migalhas. Diga assim, o pão dos filhos e as migalhas. Jesus um dia encontrou com a mulher Ciro-fenícia, ela era não judia. E essa mulher chegou e falou assim, mestre, minha filha está endemoniada, minha filha tem um demônio no corpo dela e não sai. E eu já ouvi dizer nos bastidores que as suas reuniões cura enfermos e expulsa demônios. Então eu preciso do Senhor para vir socorrê-la. Só que Jesus
isso é uma coisa um pouco mais complexa de ser entendida. Não dá para explicar muito hoje, mas Jesus não estava focado em pregar para todo mundo durante seu ministério de 3 anos e meio. Ele estava focado para pregar aos judeus. Raramente ele pregou para não-judeus, só em casos de exceção. Então quando essa mulher veio pedir para Jesus ir lá pregar e curar a filha dela, que era Ciro-fenícia, não judia, Jesus falou: como que eu tiro o pão dos filhos e dou para os cachorrinhos? Era a maneira que os judeus chamam os povos não judeus. Cães, cachorrinhos. Essa mulher digitou a senha para acessar o pão da vida. Ninguém com arrogância jamais acessou o pão da vida, nem judeu ou não judeu, mas qualquer um, inclusive os cachorrinhos, os não judeus, que entraram com humildade, digitou a senha e acessou o pão da vida. Essa mulher entrou com humildade, mesmo Jesus falando uma palavra dura para ela: como é que eu vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Não tem pregação igual essa aqui, irmão, na praça da cidade. Não tem como pregar. Tem um ambiente certo para oferecer um pão desse. Não tem palavra como essa, louvor como esse, lá com seus vizinhos, lá no seu trabalho. Não tem isso. Isso é o pão para os filhos. Só que essa mulher disse assim: mas os cachorrinhos, mestre, eles comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus falou: essa aqui achou o reino dos céus. E é verdade, vai que a sua filha já está curada. E essa parte da migalha fala ao meu coração e ao seu a seguinte questão: nós tínhamos que ter uma cultura de sair daqui todo domingo e levar pelo menos uma migalha do que a gente comeu aqui, gente. Nós precisávamos deixar de ser egoístas. E nós tínhamos que sair dos cultos e ir para os hospitais. Está cheio de gente no hospital agora mesmo, dessa sua cidade, porque eles não têm uma palavra de esperança. E você aqui cheio do pão dos filhos, ia custar 15 minutos, uma simples visita. O que você veio fazer aqui? Você tem parente? Não. O que você veio fazer aqui? Deus mandou. Eu tenho um pedaço do pão para entregar para alguém aqui. Quem é? Não sei, vou olhar ainda. Você vai olhar e Deus vai falar: é aquele. Você chega lá e fala assim: olha, um dia uma mulher fenícia pediu um pão, eu aprendi lá na igreja hoje, tem uma fenícia, parece que eles não mereciam, eu não sei explicar direito, porque eu não tenho o pão inteiro, eu só tenho um pedacinho, uma migalha, mas essa migalha é para você, pode te curar agora, pode te salvar agora. E eu profetizo que essa igreja vai ser conhecida como uma igreja que sai dos cultos, sai visitando os hospitais, sai dos cultos, sai visitando aquela tia doente, sai do culto e vai lá visitar aquele primo depressivo, drogado, que ninguém mais acredita nele. Você vai lá e vai falar: eu acredito, eu tenho um pedacinho do pão. Você talvez não tenha o pão inteiro. Sabe por que muitas vezes você não vai? Que você fala: não consigo pregar igual o pastor prega. E não precisa. O pão dos filhos é o pão que o pastor entrega aqui. Mas o seu pão é uma migalha, mas essa migalha é o pão inteiro que eles têm. E ela é suficiente para curar, libertar, sarar, salvar. E eu os comissiono em nome de Jesus, com a autoridade apostólica que Ele me deu. Não é título não. Alcimar Júnior sabe do que eu estou falando. A autoridade para enviar que o Senhor me deu. Eu os envio para essa cidade de Rio Verde. A cada domingo, vocês virão aqui para comer o pão, não só para si. Vocês vão sair daqui com um pedaço para levar para alguém que está passando fome. Do seu lado, Deus vai te mostrar. Não despreze aquela lembrança repentina que vem no seu coração do fulano. Manda um WhatsApp, manda um vídeo. Fulano, eu estou aqui, eu estou lembrando de você. Eu quero só te dar uma palavra de oração. E ora o que veio ao teu coração numa louvor, numa palavra, num momento que a gente teve. Faz só isso, isso é uma migalha, não é? Isso tem poder de libertar o seu primo que está na droga. Isso tem o poder de curar aquele tio que está no câncer. Nós vamos começar a experimentar o poder das migalhas. Porque o poder do pão inteiro, vocês já estão experimentando. Por isso que esse lugar está se enchendo. E vai se encher 2, 3 vezes mais. E não vai ser na força da pressão, da meta. É na força da glória, do mover. Eu estou nessa mesma vibe há muito tempo. Há 7 anos pelo menos. Na verdade, desde lá de Poa a gente já estava nessa vibe. Deixa o vento soprar.
Ele sopra. Quando você está no mover de Deus, fica leve tudo. Você dá um passo, Deus dá 10. É bom demais isso. Você dá um passo, Deus dá 10. Tem um grupo de oração de amigos meus. Eu contei para ele que a gente está no momento de tomada de decisão. Que eu ia vir aqui sondar a terra. Na hora que eles viram a foto falando assim, vendo que eu ia pregar no culto aqui, eles falaram, uai, que sondagem que é essa? Eu falei, é assim, o mover de Deus, você dá um passo, Deus dá 10. Eu só liguei para você, eu falei, eu estou por aqui na área. Ele já estava me chamando desde o semestre passado, a gente vem para a fazenda. As fazendas são vizinhas lá. A gente encontra lá na Creúna e tal. Eu falei, eu estou por aqui. Ele falou, vem aqui trazer uma palavra para nós. Os irmãos ficaram chocados com o quê? Falou, o negócio acelerou aí. Você estava indo só para sondar e visitar o culto, eu ia vir aqui só para receber. Eu ia sentar ali, eu sentia a presença. Mas é assim, quando tem um sopro do Espírito, você dá um passo e avança 10 casas. Já viu aquele joguinho? Já viu aquele joguinho que você cai na casinha certa? Pum, avança 5 casas. Esse é o mover de Deus. Você dá um passo, avança 7 casas. É leve. É nesse mover que vocês aí em 2 anos já tem cerca de 400 irmãos congregando nos cultos. Eu posso dizer para vocês, nos próximos 4, 5 anos, vocês vão se assustar que vai transbordar para a direita, para a esquerda, para o leste, para o oeste. E vão ser uma referência para inspirar muitas outras comunidades. E vão ser conhecidos como uma comunidade que pega o pão dos filhos e leva as migalhas para os que estão sofrendo. Só as migalhas são o suficiente. Coloque-se de pé. Se você deseja viver a cultura do pão partido, se consagrar para viver o estilo de vida do partido pão, se você deseja ter da sua casa um lugar de pão partido, e ter os olhos abertos, e levar o pão dos filhos e as migalhas dos aflitos, eu quero pedir para você levantar a sua mão, aí onde você está, fica com a sua mão levantada. Eu quero viver a cultura do pão partido. Eu quero viver a cultura dos olhos abertos. Eu quero viver a cultura de levar o pão dos filhos e as migalhas para os aflitos. Se esse é o seu caso, eu oro por você nessa noite em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu abençoo cada irmão que está com a mão levantada. Os corações deles ardiam quando a gente falava. Os corações deles ardiam quando a gente falava. Não era sem razão, é porque o ressurreto está aqui. E a gente, quando partir o pão da tua palavra, os olhos deles se abrem e eles podem reconhecer quem tu és. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua Ao voz, som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. levante suas mãos. Eu profetizo pão partido, pão multiplicado, migalhas repartidas. Eu profetizo através da sua vida haverá cura de enfermos, libertações geracionais com seus primos, parentes, amigos, vizinhos. Eu profetizo uma igreja que se importa com o perdido dessa cidade, uma igreja
que pega o pão dos filhos e reparte as migalhas para os aflitos. Em nome de Jesus. Eu posso ver pelos olhos do meu coração muitos primos, parentes, irmãos, amigos, vizinhos, colegas de infância sendo totalmente libertos por uma migalha de pão que cai dessa mesa aqui. Eu posso ver pelos olhos do coração o ambiente da cidade sendo transformado, a cidade sendo amada, servida e restaurada. A cidade sendo amada por essa igreja, servida e restaurada. Restaurar o altar nas casas, nas mesas das casas. Restaurar a verdadeira adoração, o verdadeiro e genuíno ministério, pão sem fermento, verdadeiro e genuíno cristianismo, pão autêntico sem fermento, em nome de Jesus. Tem alguém hoje, quer ganhar uma alma para Jesus, tem que sair levando uma alminha para Jesus, aleluia. Tem alguém hoje que está nos visitando a primeira vez? Se você está vindo aqui a primeira vez, essa pessoa te convidou, ela te ama muito, talvez foi o convite mais extraordinário que você recebeu na sua vida. Verdadeiros amigos não te chamam para o bar, eles te chamam para Deus, para Cristo, para o Evangelho. Verdadeiros amigos, ele não quer te chamar para a religião. A ideia não é te chamar para a religião, a ideia é te chamar para o Salvador, é para um rei de amor e graça. A ideia é te dar pão, que te dá a verdadeira saciedade da sua alma. A sua alma mais precisa não é de dinheiro, não é de comida, nem de conforto. Sua alma precisa de um Salvador. Todos nós aqui um dia tivemos esse momento exato que você está tendo agora. Se você está tendo a oportunidade de colocar o pão na sua vida, de colocar Cristo como protagonista da sua vida. Eu não estou dizendo que você tem uma religião nova, eu não estou dizendo que você vir pertencer a essa comunidade, ainda não. Eu estou dizendo de você pertencer a esse pão que é Cristo. É isso que estou falando. Eu quero pertencer a esse pão verdadeiro que desceu do céu. Eu quero comer dele. A maioria de nós aqui um dia comeu. Foi numa reunião dessas. Eu me lembro como se fosse hoje. O meu dia foi dia 23 de março de 1997. Eu vim na frente, eu estava querendo fugir de Deus. O pregador me chamou, e como se ele tivesse falado da minha vida na palavra. Quando meus amigos estavam preparados para o final da reunião, a gente sair para ir para uma balada. Na hora que foi para sair, eles me viram vindo na frente. Eu entreguei minha vida para Jesus, 23 de março de 1997. Eu tive aquele encontro e isso mudou tudo. Mudou não só a minha vida, das minhas gerações. Mudou minha jornada. Provavelmente chegou o seu dia. E você sabe quando chegou o seu dia? Não é você que decide, que diz, chegou a minha hora, não. Quem decide é aquele que coloca o convite para você. O dia que chegou o convite é a sua hora. É Ele que define. Não sou eu, nem você, é Ele. E o convite chegou. Você vai ter que tomar uma decisão hoje. Vou ser obrigado? Não. Você vai tomar uma decisão. Porque ou você vai desprezar, você tomou uma decisão, você negou o Evangelho. Ou você vai aceitar, você recebeu. E como vai ser depois? Preocupa não, o pão conduz todas as coisas. Porque dentro de você ele se torna um pão que multiplica de vida, esperança e fé. Se tem alguém hoje que quer entregar sua vida para esse pão da vida, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto para o céu. Levante a sua mão bem alto para o céu. Aqui tem alguém levantando a mão. Eu abençoo você. Levante, esse está aqui na frente, já veio na frente, já melhor ainda. Além de levantar a mão para o céu, veio aqui para frente para comer o pão. Está com fome, né, irmão? A gente tem comida para te dar. Sabe de uma coisa? O Salvador que te chamou hoje não olha para o seu passado para te condenar, mas Ele olha para o seu futuro para reconstruir e recomeçar. Essa casa, esse lugar é um lugar de restauração. Essas pessoas que te amam, filha amado, te trouxeram aqui para te abraçar com um amor verdadeiro. Tem alguém aqui hoje que
quer se reconciliar com o Senhor. Você estava desviado, afastado do caminho. Bem-vindo também. Bem-vindos também, bem-vindos. Tem alguém que estava afastado e hoje você veio e você quer recomeçar, você quer restaurar. Levante sua mão também, queremos orar por você. Esses que vieram aqui à frente, você foi escolhido para um tempo como esse. O pão te abraça, basta você comer do pão da vida, como você está comendo hoje, e você vai ser cheio da eternidade. O sabor da eternidade é cheio de fé, esperança e amor. Não é que vai ser uma vida de facilidades, não, mas já não é mesmo sem Ele. Com Ele o que muda é que agora, no meio das dificuldades, nós temos a quem recorrer. Nós temos um Salvador presente, Ele é muito presente. Nós temos um chão para pisar quando a gente perde o chão. Nós temos a luz no meio da escuridão. Os amigos e irmãos que trouxeram esses convidados, abrace eles bem forte aqui. Ministre o pão de Deus. A igreja estenda a mão para cá e abençoe cada um deles. Nós queremos declarar sobre vocês: o pão da vida te enche hoje, em nome de Jesus.